Bem, depois de mais uma final em que ficamos do lado triste da história, muita gente considerou, nem tanto o meu vídeo aqui no Ouvinte Santos, mas muita gente lá no Resenha, em outros canais, nas redes sociais, postagens do Instagram do Santos, por exemplo, que a análise tem sido muito de terra arrasada, que o Santos perder essa final foi um momento crítico de nossa história, que todo mundo tem que ir embora, todo mundo tem que ser vendido, todo mundo tem que ser dispensado. Mas eu discordo profundamente, tanto que reitero aqui no canal Ouvinte Santos, o vídeo de ontem, os comentários são muito tranquilos, realmente a gente não precisou ver discussões profundas de ódio nem nada disso. Vocês são um público, claro, diferenciado. Mas o fato é que algumas coisas precisaram ser citadas por causa da história do jogo, né? No vídeo de pós-jogo você analisa o jogo, dentro de contextos, é claro, e eu citei aqui, por exemplo, como aquele lance do pênalti, seja pênalti ou não, é simbólico por diversos motivos da diferença entre Palmeiras e Santos. Mais sobre isso, vai lá no pós-jogo que temos essa história. O ponto é, algumas coisas ruins precisam ser citadas, sim, mas também várias positivas dessa campanha do Santos. E aí eu não estou falando só do jogo decisivo, a derrota por Palmeiras, estou falando da campanha do Santos, que culminou na segunda colocação no estadual. Lembrando que é um estadual que tem São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Bragantino, por exemplo, só pensando nos times de primeira divisão, coisa que o Santos esse ano infelizmente não jogará. Ou seja, temos resultados positivos, tivemos campanha melhor do que rivais históricos nossos e outros, como o Bragantino, que estão na primeira divisão e o Santos não. Também fizemos uma campanha superior a times da B, como Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, enfim, todos os outros que são ou serão adversários nossos a partir do meio de abril, no dia 19, quando começa essa temporada. Então, eu resolvi fazer esse vídeo com outro lado da decepção de ontem. Claro que não é o lado do título, mas pensando só em nós, tem um lado ruim, tudo que a gente já citou, e tem algumas coisas boas que conseguimos tirar sim desta campanha. Antes, pego até minha mala da Golcase aqui, que hoje dá para fazer uma propaganda com mais tranquilidade. Você pode personalizar a mala do Santos com o seu nominho, com qualquer frase que você quiser, ó. Bonitinha, vários compartimentos, tem dentro também, ó. Tem coisa dentro. Uma mala que me ajuda, aqui, tem espaço no meio, espaço nas laterais. Uma mala muito útil que me ajuda muito nas minhas viagens, idas e vindas entre Santos e São Paulo. Principalmente, quem sabe aí, né, durante o torneio que começa daqui a pouco, viajar pelo país. Não garanto, mas a gente sonha. Então, lá na Golcase, usando o cupom EUVINDESANTOS, entrando no link da descrição ou no cupom, no QR Code, perdão, que está na tela, você consegue desconto, frete grátis e tudo mais. E no caso da compra da bolsa, como você também está vendo na tela, ganha um mimo. Ganha um mimo? Qual o mimo? Aí você vai ter que entrar lá na Golcase e descobrir, tá bom? Cupom EUVINDESANTOS. Perguntei no Instagram para vocês me ajudarem. Operações em apenas 3 horas. Eu abri mais ou menos meio-dia, meio-dia e meia, quando eu cheguei em casa depois do resenha. E eu tô gravando isso agora 3 e pouco. E, assim, bombante, um número absurdo de respostas. Vou deixar aqui correndo na tela. E obrigado pela ajuda. Mas, basicamente, a gente pode resumir em alguns pontos aqui. Acho que englobará bastante o que vocês citaram. Coisas positivas que a gente tira deste Campeonato Paulista. Sem ordem, não é ranking nem nada, são coisas que a gente vai citando aqui. Primeiro em campo, o Gil. O Gil, apesar de sua idade supostamente avançada para o futebol, de pensar em aposentadoria, né, de ser dispensado de um rival direto, fez um campeonato muito bom. Jogou todas as partidas, quase todas o tempo inteiro, só foi substituído em uma, o resto foi titular. Jogou, só foi tomar amarelo agora no final, e por reclamação, não por falta estúpida, por agressão ou algo do gênero, falta dura, não, foi por reclamação. O Gil fez uma bela mesmo campanha nesses 16 jogos que o Santos disputou. E aí a gente remete a um vídeo que eu fiz, acho que foi antes do campeonato, talvez já com poucas rodadas, que o Ricardinho Martins entrevistou lá para a TNT o Gil, e o Gil revelou que pensava em aposentadoria depois até das... Não foi na semifinal. Da partida de ida da final, eu perguntei pro Carille na coletiva sobre isso, ele falou que realmente o Gil tem pensado. Surgiu uma apuração no Diário do Peixe também sobre o Santos, dirigentes, né, conversarem com ele para ver se ele muda de ideia, mas o fato é que mesmo pensando em aposentadoria,
mesmo ele declarando, mesmo o Carille confirmando que a chance é muito grande, a gente tinha aquele temor, pô, será que o cara vem lento, desmotivado, ou será que isso vai fazer, né, a vontade de se aposentar, fazer com que ele corra, se esforce ainda mais por um último ano bom? A gente não sabe, né, com certeza, se será o último ano, mas se for, pelo menos esse primeiro, eu ia falar semestre, mas quadrimestre, quase dizendo, né, trimestre, se você contar janeiro com a pré-temporada, enfim, essa primeira parte do ano, sou ruim de matemática, como vocês podem perceber, ele foi muito bem, então acho que ele não diminuiu o esforço ou perdeu vontade de jogar enquanto em campo. Enquanto em campo ele quer jogar, e aí fora do campo ele deve pensar, eu quero jogar, mas eu tô cansado, o corpo talvez ano que vem peça para eu parar. Mas até lá, continua bem, então a gente pode contar com o Gil pro campeonato brasileiro dela, a Série B. Saindo um pouquinho do campo, vamos para torcida. Foi muito importante essa recuperação rápida do amor da torcida. Não que alguém tenha abandonado esse amor. O amor não se abandona tão facilmente assim. Mas, desde a primeira partida, eu estava lá em Ribeirão Preto e emocionado no vídeo pós-jogo, tá aqui no canal se vocês verem, até a partida na Vila, passando por Itaquera, por outras partidas, nos pênaltis, por exemplo, contra a Portuguesa. A gente viu a torcida comprando a ideia desse time. Foi muito importante que a diretoria, que montou esse time no caso, e que os jogadores que chegaram, não dessem tempo para a torcida ficar ainda mais triste. Já de cara começaram a vencer e fizeram uma campanha muito legal. Se a campanha do Santos no Paulista é pífia, digamos, não passasse da primeira fase, como foi nos últimos 3 anos, o clima para a Série B seria de depressão. Em vez da gente estar triste por perder uma final, a gente estaria há semanas sem ter assunto, porque o Santos estaria eliminado há umas 3 semanas já. Então foi muito importante recuperar esse carinho da torcida. E foi muito importante, acredito que aconteça na Série B novamente, os jogos em São Paulo encherem. Foi muito importante levar o torcedor para conhecer um estádio novo. De fato, o Santos nunca tinha mandado jogo lá. 2, recuperar uma tradição até, o maior título da história do Santos comigo em vida foi no Morumbi. Então recuperar essa tradição de jogar no Morumbi, para mim foi muito importante. Se aproximar com tantos torcedores, aumentar o número de sócios. Essa equipe que o Santos montou fez com que o torcedor não largasse o Santos. Isso foi muito importante neste Paulista. Sobre peças, vamos voltar um pouco para o campo. Algumas peças pensando na B, excluindo o que vem, pensando na B desse ano, porque eu espero que isso dure esse ano, se mostraram úteis. Vou citar 2 aqui para resumir. Guilherme e Rainer. Por que para B? Não acho que são jogadores ainda, então talvez se tornem, mas não acho que sejam jogadores para pegar uma Série A. E aí você pode ver o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que eles foram muito abaixo. O Rainer foi muito abaixo mesmo. Não acho que para uma Série A eles sejam tão importantes assim. Titulares não. Mas para uma B são jogadores de um nível superior ao que a B apresenta. Então o Santos fez uma aposta muito curiosa no Rainer, um cara que era reserva num Coritiba rebaixado com antecedência, antes mesmo do Santos, por exemplo, e achou um cara que na B tem bola. Não tem bola para driblar os caras do Palmeiras no campo de defesa, mas na B tem bola. E o Guilherme é um famoso operário, né? Se tivesse na Série A, eu acho que a comparação que muitos fazem, eu recebo isso muito no resenha, é porque é o Lucas Braga, talvez coubesse melhor. Acho que na B não, acho que na B ele é claramente superior à maioria dos pontos que por lá habitam, e eu acho que o Santos achou pelo menos 2 peças interessantes. Há outras, você pode falar do João Schmidt, mas é que aí eu daqui a pouco chego nisso, que ele não é uma peça só para B na minha visão. Houve peças que não funcionaram, tipo o Marcelinho, que a qualquer momento deve ser anunciado pela Juventude, se ele já não foi, eu não vi. Não funcionou. Aí você desiste, abre mão, larga essa ideia e segue. Mas ainda ficando nas peças que foram boas, e eu citei o Schmidt, já pensando no futuro, aí já pensando um pouco além, pensando além da Série B, pensando no retorno e pensando em 2025 com um time mais forte, achamos peças também. João Schmidt é um exemplo claríssimo, claríssimo. É um cara que tem bola para jogar uma Série A, que tem bola para ajudar o Santos na divisão principal. Para mim, ele e o Gil acabam dividindo o posto de melhores jogadores do Santos no Campeonato Paulista. Acho que o Gil subiu muito na reta final e nem acho que o João Schmidt caiu. Ficou ali no que ele estava apresentando mesmo. Acho que o João Schmidt é um cara que você olha para o ano que vem e fala, não, esse cara, vamos renovar, né? Vamos renovar. Não precisa renovar hoje, não. Tem tempo ainda. Mas é um cara importante, é um cara que pode ser muito útil num time de primeira divisão, não só na segunda. Tem outros. É que eu acho que a discussão é um pouco mais complicada. Você pode falar do Pituca, a discussão é fácil, óbvio que ele é útil, porque foi contratado, não chegou agora.
O Juliano é complicado. Por quê? Pela questão da idade, pela questão do físico. Eu prefiro esperar um pouco mais. Tem peças que não rolam. A gente já pode até pular aqui nas minhas anotações, como eu falei, não tem ordem. Peças que a gente já olha a confirmação, né? De que algumas peças não vão funcionar. Claro que a confirmação é muito, muito forte. Tudo no futebol muda assim, de repente. Mas entre os que chegaram aí, o Casares, você olha e fala, não ornou. O Pedrinho eu tenho dúvida. O Pedrinho volta lá na história do Juliano. Acho que eu ainda tenho algumas dúvidas. O Otero foi bem. Eu citei o Schmidt, mas eu só pra resumir mesmo, eu não vou ficar um por um. O Otero foi bem, não pense o contrário, pelo amor de Deus. Algumas peças você olha e fala, não dá, tipo o Casares e fim de ciclo, como o Felipe Jonathan, muito claro que o ciclo dele acabou no Santos. Vamos ignorar a final. Acabou o primeiro jogo da final, o Felipe Jonathan existe e ponto. O jogo de volta não existiu ainda. Ele tava perdendo a posição pro Rainer, é que o Rainer, na semifinal, fez besteira e foi expulso. O Felipe Jonathan tava perdendo a posição pro Rainer, que é um lateral improvisado. O ciclo dele acabou. Há outros, Morelos, não dá mais, né? A gente tentou apoiar, não rolou. Enfim, alguns ciclos aí claramente se encerraram. Acho que a discussão sobre o João Paulo é válida também, mas eu acho menos clara do que Felipe Jonathan e Morelos. Para mim é claríssimo isso. A gente faz um vídeo mais completo sobre eles depois, só citando aqui. Vamos voltar para a positividade. 2 jovens aí para mim se firmaram, JP Sherman e Jair. Sigo com a minha teoria de que o JP Sherman será titular do Santos oficialmente ainda dentro desta temporada, mesmo com Aderlan e com Rainer. Acho que o JP Sherman vai ser titular, ele é muito bom. E você vê no semblante do Carille, por exemplo, ontem na coletiva pós-jogo, pós-decisão, que se tem um jovem que convenceu o Carille, e ele não é o maior fã de jovens da história da humanidade, sejamos honestos, é o JP Sherman. Ele foi questionado na coletiva, o olho dele fez assim: o Sherman é muito bom, cara. Eu acho que vai virar titular. O Souza não crava titularidade, até porque ele acabou perdendo muito tempo pela lesão e tem basicamente minutos de um segundo tempo lá em Mirassol. Mas o Souza, que é lateral esquerdo, né, pra quem não conhece, também é muito bom. E aí, junto com o JP Sherman, já cravando essa grande fase, grande descoberta, entre aspas, de jovens, o Jair, né? O Jair teve poucos minutos, mas, cara, é porque o Santos achou o Gil. E que bom que achou o Gil. Mas se o Gil não tivesse vindo, ou se o Joaquim tivesse sido vendido, o Jair seria titular e incontestável, ele é muito bom. Que bom que a gente achou. Outros acabaram não brilhando tanto entre os jovens. O Patati não conseguiu se firmar, o Patati não fez gol, o Patati errou de maneira até boba, né, nessa decisão, enfim. Poucos bons momentos, muitos momentos médios para baixo. Explica bastante do porquê ele demorou tanto para subir. Ele que já estourou o Sub-20, o Sherman e o Jair, por exemplo, não, né? Mas tomara que na Série B isso mude, é claro. Ganhar clássicos foi algo muito importante. O Santos, pela primeira vez desde 75, se eu não estou enganado, posso ter errado o ano, desculpa, ganhou os 3 clássicos no Paulista. Eu tô falando no Paulista. Em 2019, por exemplo, a gente venceu todos os outros rivais, mas não no mesmo torneio, foi durante o ano. Mas esse ano vencemos os 3, tiramos a invencibilidade do Palmeiras, que não é taça, não tô levantando a taça, tirar a invencibilidade, pelo amor de Deus, jogamos de igual para igual, não é essa taça que eu tô levantando. Mas, de fato, é um exemplo de que o Palmeiras não perdeu para ninguém, mas perdeu para esse time, né? Em algum momento, na verdade, há uma semana e um dia. Então, é importante. E por que muito mais importante do que simplesmente isso? Porque é um ano que não tem mais clássico. Acabou. A gente tá no dia 8 de abril e acabou o clássico. Não tem mais clássico. E nós ganhamos os 3. Temos essa história pra contar. Se a gente tivesse só perdido pro São Paulo, só perdido pro Corinthians, só perdido pro Palmeiras, a gente ia olhar o resto do ano, meu Deus do céu, mais um ano de derrotas. Não. Ganhamos do Corinthians na única partida contra eles, ganhamos do São Paulo na única partida contra eles, e temos essa vitória contra o Palmeiras, que, claro, não nos satisfaz, mas dentro do contexto do ano, que a gente não vai mais pegar os caras, pelo menos isso rolou de um dia positivo pra gente. Voltando para jogadores, a dupla de volantes, né? Se alguém temia por João Schmidt e Pituca, mais pela questão de estarem há alguns anos no Japão, o João Schmidt principalmente muito sumido, acho que a gente achou uma dupla que, por exemplo, ninguém pede mais o Rincon titular no lugar deles. Você pode pedir uma variação tática, e não tô tirando a utilidade do Rincon dentro do elenco. Um dos líderes reais, um dos caras que entende o tamanho do Santos, mas que nesse momento não tem como ser titular, porque 2 caras chegaram e dominaram essa posição.
Caminhando aqui pro fim. Assim, é uma conta difícil, mas vamos tentar lembrar qual foi a última vez que o Santos terminou um torneio sem, em nenhum momento, dentro deste torneio, pensar em trocar técnico. O Brasileiro de 2019? O Gesualdo a gente queria trocar, o Cuca houve uma discussão pela questão do erro na final da Libertadores, muita gente ali pediu. Os do ano passado, de 2022, acho que todos em algum momento a gente queria. O Carille poderia ser esse nome, mas do Paulista no 2022 muita gente pediu, tanto que ele foi trocado. Talvez seja o primeiro desde o São Paulo. Posso estar esquecendo de alguém, tá, gente? Eu só tô levantando hipóteses aqui. Lembre aí no comentário, por favor. Mas talvez seja o primeiro desde o São Paulo que, assim, não havia discussão. Discussão real, discussão de louquinho. Tem que trocar, perdeu, isso é outra discussão. Isso é uma discussão séria, em que a gente realmente levantou esse debate e apontou verdades. Tipo, ó, não dá por causa disso, disso, disso. Não, acho que o Carille termina esse torneio sem ser contestado. E que bom, né? Pelo menos um alívio na crise eterna do Santos aí, de técnicos, pelo menos nos últimos 3 anos. E por fim, cumpriu a única real obrigação, que era conquistar a vaga na Copa do Brasil. Ano que vem o Santos já tem 3 torneios garantidos, o Paulista Brasileiro de alguma divisão, a gente torce que é A, e a Copa do Brasil. Não dava para mais uma vez largar essa competição, o Santos cumpriu. Não tô levantando a taça vaga na Copa do Brasil, não. Era o mínimo. Pelo menos fizeram o mínimo, né? 3 anos aí sem fazer o mínimo. Né? É isso, tentei puxar algumas coisas positivas com a ajuda de vocês. E se eu esqueci de alguma coisa, por favor, mande nos comentários. Beijo pra vocês.